Programa VIP. Oferecimento Grupo GMS, construindo projetos de vida. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. La Provence Bioextratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet, agora com novos brinquedos. E Óculos Bambu, a cara do Brasil. Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao VIP desta segunda-feira. Hoje aqui no estúdio eu recebo o Dr. Camil Fares, ele que é o presidente atual da Federação das Unimedes de Mato Grosso. E o assunto hoje aqui é saúde, mas é a saúde financeira das Unimed, o assunto que nós vamos debater hoje aqui. Tudo bem, Camil? Tudo bem, tudo bem, Eduardo. Camil, semana passada saiu a notícia de que a Unimed paulistana havia quebrado, estava sob intervenção da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, uma dívida de cerca de 2 bilhões. Eu quero esclarecer aqui para o nosso público, principalmente os clientes da Unimed Cuiabá, que não são poucos, não é? Como é que funciona esse sistema Unimed no Brasil? Então, Eduardo, hoje nós temos assim 350 Unimedes, mais ou menos, né? E cada Unimed, ela tem seus sócios, então, que são chamados de cooperados. Então, em Mato Grosso, nós temos 7 Unimedes. Nós temos a Unimed Cuiabá, que é a maior de todas, que tem 240 mil clientes. Temos a Unimed de Sinop, temos a Unimed de Tangará da Serra, a Unimed de Rondonópolis, uma Unimed em Cáceres e uma Unimed na Vale do Jauru e uma no Araguaia, que fica em Barra do Garças, né? Elas juntas formam a Federação das Unimedes de Mato Grosso, da qual você é o presidente. Exatamente. Então, cada uma delas é chamada de singular. E a federação é o plural, né? Então, as 7 Unimedes, cada uma delas tem assento na federação e é como se fosse um conselho gestor. Então, os presidentes das Unimedes fazem parte desse conselho gestor e nós somos em 4 diretores, do qual eu sou o presidente da federação. E a federação, ela tem diretamente ligação com a Unimed do Brasil. Então, esse problema da Unimed paulistana em São Paulo, que está sob intervenção da ANS, ela não interfere em nada na Unimed de Cuiabá, nem na de Tangará, nem na de Sinop, nem na de... Ela não interfere em nada com nenhuma outra Unimed. Elas são independentes? São independentes porque cada Unimed tem os seus cooperados, que são os médicos que são sócios dela. Os médicos são, então, os donos das cooperativas. Aqui na cooperativa de Cuiabá, Unimed Cuiabá, você tem cerca de 1.200 médicos. Isso. São os cooperados, donos da Unimed. Então, se a Unimed for mal, qualquer lugar, quem paga a conta é o cooperado na proporção do trabalho dele. Então, aqueles cooperados que trabalham muito e que têm uma renda em função desse trabalho enorme, ele tem mais cotas, vamos supor. Mas cotas para pagar em caso de dívida, né? O fato dele ter mais cotas é porque ele trabalha muito. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais ele trabalha, se a Unimed tiver problema, ele vai ser um dos pagadores maiores da Unimed. Quem trabalha menos, né, acaba tendo uma dívida menor. A Unimed de São Paulo tem cerca de 2 mil médicos cooperados. Isso. Uma dívida de 2 bilhões vai dar em torno de prejuízo para cada médico lá de São Paulo, em torno de R$1 milhão. Então, só que não vai ser igual esse 1 milhão. Vai ser na proporção do trabalho de cada um. Você foi presidente da Unimed Cuiabá por 2 mandatos. Eu me recordo de que quando você ganhou a eleição para a presidência no seu primeiro mandato, a Unimed Cuiabá não vinha bem. Então, quando nós assumimos a Unimed Cuiabá, ela estava um pouco desacreditada, né? Ela tinha dificuldades financeiras, tinha dificuldades operacionais, assim, dificuldades em todos os sentidos, né? Quando nós assumimos, a gente deu uma condição operacional, administrativa para ela e conseguimos equalizar internamente, do ponto de vista operacional, e conseguimos nos relacionar muito bem com os médicos cooperados que voltaram a atender. Muitos deles não estavam atendendo. E com isso aí, a gente acabou trazendo uma nova credibilidade para a Unimed Cuiabá, e essa credibilidade fez com que o número de clientes aumentasse. É claro, quando você é bem atendido, existe uma rede disponível, médicos atendendo, etc., os clientes eles buscam a operadora, e no caso buscaram bastante o Unimed Cuiabá.
Tanto é que nós saímos de 60, 70 para 240 mil clientes hoje, né? Você passou o bastão por Bosco, Dr. Bosco, João Bosco Duarte, após 2 gestões sob sua administração. Você tem conhecimento dos números hoje da Unimed Cuiabá, da saúde financeira da Unimed Cuiabá? Ela financeiramente ela está bem, né, apesar de que todas as operadoras de plano de saúde estão trabalhando no limite do sinistro, né? E você vê que o valor que se paga hoje por um plano de saúde é mais barato do que um seguro de carro. Às vezes uma cirurgia, ou uma cirurgia ortopédica, ou uma internação em UTI, ela sai assim 5, 10 anos de pagamento do seu plano mensal, né? E o certo era ter as operadoras todas terem um seguro, um resseguro, né? E a gente está pensando seriamente, a Unimed Cuiabá não necessita, nós estamos pensando seriamente em comprar um resseguro para todas as Unimedes de Mato Grosso, exatamente para as grandes catástrofes, ou, né, porque nós estamos também com uma população envelhecendo, né, e custa muito mais caro. Eu quero tocar nesse assunto, mas no próximo bloco, sobre o envelhecimento da população. Eu quero dar um recado agora, Camilo. Coloca para mim aí imagens do Bar do Jarbas. Gente, o Bar do Jarbas atende de segunda a sábado, das 6 da tarde até meia-noite. Segunda e terça tem rodízio de petisco. Na quarta tem o show de humor, que é a noite do comichão. Na quinta tem quinta MPB, sexta MPB e pop rock. E no sábado é sertanejo. Bar do Jarbas tá bombando, e para você dar risada, passe lá na quarta-feira e conheça a noite do comichão, sempre com artistas fazendo muito humor. Intervalo rapidão, volto daqui a pouquinho ainda com o Dr. Camilo Fares, aqui direto do estúdio. Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Camilo Fares, ele que é presidente da Associação das Unimedes do Estado de Mato Grosso. No primeiro bloco, nós comentamos sobre a quebra da Unimed paulistana, hoje com uma dívida de cerca de 2 bilhões, e o Dr. Camilo nos esclareceu que as Unimedes elas são independentes. Cada Unimed tem a sua administração, tem os seus donos, que são os próprios médicos. Então, a quebra da Unimed paulistana não interfere em nada na Unimed Cuiabá, nem nas Unimedes de Mato Grosso. Portanto, clientes Unimed podem ficar tranquilos aqui no estado de Mato Grosso. E o Camilo estava me dizendo que a população do Brasil está envelhecendo. E o que isso impacta, Camilo, para os planos de saúde? Então, eu estava comentando com você, na Europa, se levar 15 décadas, 150 anos, para que a população tivesse um percentual alto de envelhecimento. Está certo que naquela época as pessoas morriam com menos idade, por causa de doenças e etc. E hoje, o mundo todo, as populações estão envelhecendo, né? Diz que já nasceu a pessoa que vai viver 200 anos, né? E, claro, a longevidade... Acho que não somos nós dois. Ainda não, acho que deve ter sido um recém-nascido. Quer dizer, o que acontece? Você tem um envelhecimento rápido da população brasileira. Esse custo ele vai ficar muito alto, tanto para as operadoras de plano de saúde, como para o próprio SUS. Porque então, quanto mais velho você fica, com mais frequência você vai precisar de ir ao médico. São os check-ups com muito mais frequência, quando não precisa com tanta frequência, porque existem os protocolos médicos. Mas a prevenção não faz com que haja economia lá no final? Sim, a prevenção faz, mas acontece que hoje nós temos uma população idosa que o hobby dela é ir no médico, entende? E muitas vezes se fazem exames desnecessários. Existem protocolos para tudo que é doença. Mas quem solicita não são os próprios médicos? Sim, mas a gente já teve situações em que ela foi no médico, fez uma bateria de exame num oftalmologista, e aí, por não sei por que cargas d'água, no outro dia ela foi no outro, fez a mesma bateria de exame. Quer dizer, aquela bateria de exame custava R$1.000. Essas coisas todas se chama desperdício. Você vai fazer uma densitometria óssea. O seu osso não muda 2% em um ano. Então, você pode fazer uma densitometria a cada 2, 3 anos.
Aí Tem gente fazendo a cada 6 meses? Você tem paciente que, não, eu quero fazer uma densitometria que eu estou com dor nas costas, que não é indicado. Então, o próprio paciente já está indicando o exame que ele quer fazer. Porque ele fica pesquisando lá no Dr. Google. Exatamente. Camilo, eu estou sabendo que você já foi solicitado e já é candidato novamente a ser presidente da Unimed Cuiabá. Você já está em campanha? Na verdade, foram as circunstâncias da vida. Não estava no meu planejamento existencial, né, ser novamente presidente da Unimed Cuiabá. Assim, o sistema Unimed, a gente tem um relacionamento muito bom na Unimed do Brasil, na Central Nacional. Eu já estive na Central, que é a maior operadora do sistema, participei já da direção da Unimed do Brasil. Então, na verdade, a gente já fez todas as etapas, né? Mas me preocupou muito, eu tive uma conversa com os colegas, cooperados, parceiros, etc., né? Me preocupou muito a situação atual dos planos de saúde, da economia brasileira e etc. E eu sei que o país vai passar por uma tormenta, né, nesses próximos 1, 2, 3 anos, né? E a coisa está cada vez piorando, né? E o problema no Brasil hoje se chama credibilidade, né? Há um descrédito de quase tudo que se faz nos governos e etc., com raras exceções, né? Inclusive credibilidade que não te falta para ser candidato, até porque nas suas 2 gestões à frente da Unimed, os próprios cooperados sempre te elogiaram bastante, o mercado como um todo sempre te elogiou bastante como um administrador muito responsável e que deixou a Unimed nos trilhos corretos para que o Bosco pudesse dar continuidade. Hoje, a experiência para qualquer tipo de negócio é fundamental, principalmente quando vivemos uma situação de crise, né, Camilo? Então, talvez seja isso exatamente que você está qualificando. Então, algumas pessoas, várias dezenas de pessoas, vieram, conversaram. E o momento realmente é um momento que não dá para fazer experiência nem tentativas, né? Porque velejar em mar calmo é tranquilo, né? Eu quero ver o cara velejar na tempestade. Exatamente. Como o Bosco não pode ser mais, porque o tempo é no máximo de 2 mandatos, isso é estatutário, né? Então, eu fui procurado e a gente conversou bastante e eu resolvi aceitar, porque eu acho que a Unimed Cuiabá hoje ela é fundamental para a rede médica hospitalar. 70% hoje das ocupações da medicina de Cuiabá são da Unimed Cuiabá. E é muito temerário você deixar isso de forma acidental. Estamos vendo aí no governo federal o que é ter problema de gestão, né? Exatamente. Gestão e automaticamente credibilidade, né? Graças a Deus a gente trabalhou em várias instâncias, já fui secretário de saúde. Aliás, até me procuraram para ser candidato a prefeito, eu disse taxativamente que não, que a minha parte político-partidária ou político está encerrada, né? Eu já dei a minha contribuição, fui secretário de saúde do município de Cuiabá durante 1 ano, acho que eu contribuí bastante. Dentro da área médica, sim, nós conseguimos fazer muita coisa, né? E, inclusive, o Hospital São Benedito é criação minha, eu convenci... Eu ia citar agora, o São Benedito já está em funcionamento, Está em funcionamento. O governador Pedro Táxi está mandando lá os 2,5 milhões, né, mensais. Então, 2 milhões mensais, o governo federal ajudou. Antes de sair, nós já tínhamos orçado e o dinheiro garantido de 11 milhões de reais para equipar o hospital, né? O hospital, a gente teve Chegou um projeto lá da sua gestão, Exatamente. Quando você foi secretário de saúde, agora que ele... No dia 30 de dezembro, antes de eu sair, eu assinei o contrato de locação, né? E que saiu muito barato para a prefeitura, locar um espaço daquele de quase 5 mil metros por cento e poucos mil reais, que equivale às vezes a uma cirurgia ortopédica, né? Então, o hospital já está funcionando, fico muito contente com isso, que isso vai trazer muito bem para a saúde de Cuiabá. E o prefeito, ele é muito inteligente, né? Ele chorou, ele conseguiu do governo do estado uma parte, do governo federal já havia uma programação de 3 milhões e pouco também, e a prefeitura de Cuiabá, ela entrou com uma parte até menor. E o importante mais ainda é que a gente sugeriu também que fosse um hospital fechado. Mas hospital fechado. Eu já tenho um hospital aberto, que é o pronto-socorro. Ele é só para cirurgia de alta complexidade. Eu já tenho cirurgias, já tenho as policlínicas, já tenho as UPAs, que vão ter mais ainda agora. O prefeito está andando rápido com essas outras 2 que vai inaugurar.
Então, o hospital ele vai servir de hospital de referência, onde ele vai desafogar o pronto-socorro e desafogar o interior da alta complexidade. Cirurgias neurológicas, cirurgias ortopédicas, etc. Cirurgias de alto custo, né? E que estão sendo feitas lá dentro. Então, gradativamente, o hospital vai ter uma taxa de ocupação, ocupar todos os leitos, e vai ser um dos grandes feitos do governador, do prefeito e do governador Pedro Taques também, que está ajudando com recurso e que é devido, né? Isso é muito bom. Camilo, obrigado pela tua presença aqui no programa VIP mais uma vez e desejamos para você sucesso nessa campanha. Tenho certeza que você será o próximo presidente da Unimed pelo currículo que você tem. Eu vou dizer Inshallah. Inshallah, em árabe, tomara Deus queira que a gente consiga ganhar essa eleição e que traga bem para os cooperados e para a nossa grande clientela, que são esses 240 mil clientes da Unimed Cuiabá, e circulam por Cuiabá em torno de 30 a 40 mil pessoas do interior e do Brasil inteiro tratando via Unimed Cuiabá. Então, só para você ter uma ideia, nós temos 240, mas circulam mais quase que 70, 80 mil pessoas por mês em Cuiabá sendo atendidas. Porque tem muita gente das Unimedes de fora que já moram aqui, né? A família mudou para cá por causa das empresas, por causa das indústrias, e até de órgãos federais que estão em Cuiabá hoje, que são tratados na nossa rede aqui. E graças a Deus a nossa rede é uma rede muito boa e altamente qualificada, né? A rede hospitalar, a rede de laboratórios. Hoje nós temos tecnologia de ponta aqui em Cuiabá que dá para tratar 98% dos casos. Tá certo. Você de casa, obrigado pela companhia e audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento Grupo GMS, construindo projetos de vida. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. La Provence Biostratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet, agora com novos brinquedos. E Óculos Bambu, a cara do Brasil.